Primeiramente, boa noite a todos, super bem-vindos, né, à nossa jornada, ao nosso encontro, né, prazer imenso estar contando, a gente está aqui com alguns convidados, vocês já vão ter a oportunidade de conhecê-los melhor na hora que a gente for para as mini salas, mas dando um overview, né, então quando a gente fala de conhecer pessoas novas, eu tive um bate-papo essa semana, acho que foi essa semana ou semana passada, né, Márcio? Que a gente conversou, enfim, então é uma pessoa que dá para agregar bastante. A Maria é uma parceira que a gente está conduzindo, inclusive o evento que eu já compartilhei aqui com o grupo do Ricardo Amorim, que tem em breve, né? Então, tem alguns aqui que estão conectados, né? Que são dessas conexões que a gente vai criando e gerando valor aí na nossa confraria. Então, apresentando para vocês, que alguns não conhecem, nossa confraria o que é? É a conexão de executivos de vários setores, estados, né? E a gente tem pessoas também que estão fora, e muito numa história inspiradora. Então, a gente fala que não conecta CNPJ e sim CPFs, então, quem são quem, né? As pessoas aqui que se conectam e a maneira com que cada um consegue impactar na história do outro. E isso tem tudo a ver com a temática de hoje, porque a gente fala de catalisar, né, resultados, seja nas carreiras, nas vidas, nos projetos que a gente trabalha, né? A gente também trabalha fazendo mentoria de ONGs ou startups sociais, esse ano no board, junto com o Cubo Itaú. Então, é um pouco desse movimento. Então, a gente já vai falar um pouquinho das nossas temáticas de propósito de mentoria, mas relembrando, né, nosso próximo encontro, então, final de julho, nós estaremos com o Luiz Rasquilha, que é da Inova, então vai trazer um pouquinho as provocações, então eles tiveram um estudo bem bacana do Trends Innovation, então vão estar compartilhando um pouquinho what's next, né, e quando a gente fala de futuro, tendências e tudo mais, então vai ser bacana a gente compartilhar. E hoje, até na prévia que eu bati um papo com a Susan, falar de propósito daria horas, e vocês sabem melhor do que ninguém disso, falar de mentoria também. Então, foi ousadia nossa trazer duas temáticas que ela vai transitar aqui, mas trazendo muito para uma provocação nossa da confraria. Então, só para quem é externo, enfim, na confraria a gente tem um projeto que é o Peer Coaching. Peer Coach, o que que é? São duplas, então, por exemplo, pega o gestor da Amazon, ou do Mercado Livre, ou da Volvo, ou da Renault, enfim, fazem duplas, e eles têm encontros muito provocativos. Então, qual que é o teu momento de carreira, teu desafio profissional, e o outro vai contribuir com a sua carreira, a sua trajetória. Aí nós trocamos as duplas, né, e muito para se conectar com outras histórias e com outras perspectivas. Além disso, tem outros bate-papos que o pessoal vai agendando, vai marcando happy hour, cafezinhos virtuais, enfim, para se conectarem. E nós falamos muito dessa liderança, né, de como exponencializar resultados, para não virar um bate-papo apenas, mas conseguir aportar valor. Então, a gente está nessa jornada aí do nosso Peer Coach. Inclusive, turminha, depois me avisem, porque alguns estão me escrevendo do tipo, tô no projeto X, não consigo agora, enfim, para a gente ir ajustando se precisar alguma dupla ou algo do gênero, tá? De quem, né, porventura, não conseguiu começar. E falando com a Suza é uma parceira de longa data, né? Tive o prazer dela estar ingressando aqui conosco como uma Connect também, então ela está aqui conosco na jornada. Mas ela trabalha muito forte com questão de cultura exponencial, projetos de desenvolvimento, de liderança, e aí até a Susan, não vou me ater, porque você vai se apresentar muito melhor do que eu, né? Então, por gentileza, se apresenta, e a partir de agora, a fala está contigo. Ok. Esqueci de perguntar até que horas nós vamos? Nós vamos até às 9, e aí, dentro disso, a gente vai fazer os nossos breaks nas salas, com as provocações, enfim, do que a gente tinha mais ou menos provocado já e estimado. Ok. Aí você vai me dando os horários e a gente vai colocando nas salas, tá bom? Ok, combinado. Então, um super boa noite a todos, um prazer imenso estar aqui conectados nessa jornada e gratidão a cada um que pôde estar e escolheu estar diante de todas as coisas que nós temos para estar, poder estar presente, né? Em algumas coisas que a gente escolhe, isso hoje é muito raro, a gente poder escolher momentos de presença. Então, eu fico de antemão muito grata por terem escolhido esse momento da gente estar junto aqui.
E como disse a Silvana, né, é muita ousadia, não é nem horas. Falar de propósito, dias. Falar de mentoria, dias, né? E então a gente vai fazer uma provocação, criar uma pequena experiência, né, para a gente apenas provocar esse assunto, até porque são dois assuntos, principalmente propósito, está literalmente, como a gente diz lá, né, no norte de Minas, na boca do povo. Então, todo mundo falando de propósito, todo mundo querendo achar o seu propósito, as organizações descobriram o caminho do propósito, mas não descobriram o propósito. Né? E todo mundo falando de Ikigai, e todo mundo falando disso tudo, e muito falando de um lugar ainda da superfície. E uma das coisas que a gente precisa compreender é que quando a gente fala de propósito, a gente não cria propósito. O propósito ele já existe, você precisa mergulhar além da linha da superfície, e como propõe lá o Otto Scharme na teoria U, abrir a mente, suspender o julgamento, abrir o coração, sentir o campo, mergulhar e encontrar a fonte. E lá está o seu propósito. Ele sempre esteve lá. O que acontece é que a gente, nesse processo de crescer, se tornar adulto, responsável, cheio de deveres e fazeres, vai se desconectando. Então, o desenho de propósito, o design de propósito, é muito mais uma conexão do que uma criação. Né? E a gente vai falar um pouquinho de um primeiro momento para você ir experimentando e fazendo uma trajetória de conexão. Né? Então, a gente quer trazer essa questão. E mentoria também. Mentoria é um processo muito diferente do coaching, que nós estamos mais acostumados. Né? O coaching trata-se, como já diz, né? Um coaching é um grande treinador, e você vai treinar uma competência, você vai treinar uma entrega, você vai treinar algumas competências, sejam competências comportamentais ou competências técnicas, mas é treinar uma competência, como treinar uma cadeia muscular. E a mentoria não se trata de treinar competências, a mentoria se trata de criar uma conexão, estabelecer uma parceria e, a partir disso, poder criar, buscar, descobrir algumas trilhas. E não é um processo nem formatado, mas também não é uma conversa de café, embora nas conversas de cafés aconteçam grandes mentorias, mas não é só uma conversa de café. Né? Então, a ideia é a gente passear um pouco por esses dois. E, na verdade, por que esses dois? Porque você não separa. Um processo de mentoria, ele está muito atrelado a uma conexão de propósito. E uma conexão de propósito cria uma intencionalidade de mentoria. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho e depois a gente vai fazer vou propor duas experiências, duas provocações, para a gente experimentar um pouquinho isso que a gente vai passear, mas é um breve passeio, né? É um breve passeio, e depois, se a gente entender que é uma conversa que merece um café mais longo, aquele café colonial que é um pouco mais longo, a gente pode se encontrar, né? Criar aqui no Connect um espaço para esse processo, caso a gente ache que faz sentido, que conversa com a gente nesse momento e que pode ser um caminho que faça muito sentido para nós aqui, essa turminha que está hoje. Tá bom? Pode ser assim? Antes de mais nada, até eu ia abrir um mentir, mas eu falei, não, nós estamos em quantas pessoas aqui, Sil? 18. Ah, número interessante. Na Cabala significa o número da transformação. Eu gosto desse número, embora ele, né, tenha uma provocação muito forte, mas é um número interessante. 18 pessoas me interessa muito. Muito interessante. Muito bem. Então, pensei assim muito rapidamente, né, dentro do pouco tempo que nós temos, mas a gente começar, né, fazer uma chegança,
ou um check-in, né? Os facilitadores mais internacionais costumam falar check-in. Nós aqui no Brasil, se for em Minas, então é chegança. Vamos fazer uma chegança, então, né? Dentro daquela perspectiva da mentoria ontológica, vamos começar chegando nos nossos corpos, né? Fazer uma respiração, fazer um alongamento, como você quiser, uma coisa muito simples, nada muito assustadora, mas assim, chegar, literalmente chegar, estar presente, estar inteiro, estar conectado com esse momento, conectado consigo, conectado com as pessoas que aqui estão e conectados com a sua escolha, não o tema, mas o mais importante é a sua escolha de estar aqui. E aí eu queria fazer uma pergunta provocativa, começar a fazer uma pergunta e nos convidar para uma das primeiras ferramentas de mentoria e propósito, que é a escuta de presença. Então, queria convidar a gente e perguntar assim, como que você está chegando? E eu queria que você trouxesse uma palavra, né? Uma palavra que representa o teu momento aqui agora. Nesse momento, como que você está chegando para esse encontro? O que te trouxe para esse encontro? Por que você veio para esse tema? Então, eu queria te convidar para se trazer, para chegar através de uma palavra. E a gente vai fazer assim, um fala e chama o outro. A gente vai falando e vai trazendo o outro no espaço. Então, a minha palavra que me traz aqui é partilhar, compartilhar, contribuir. Eu estou chegando com essa escolha, com essa intenção, com essa vontade de compartilhar algo que eu acredito, trilhei e queria compartilhar, queria repartir, queria ofertar. Eu chamo, então, o Márcio Oliveira, se me permite. Márcio. Permito, eu queria, como palavra aqui, eu acho que criar relacionamentos é interessante. Eu gosto muito de falar muito de relacionamento. Então, criar relacionamentos acho que é o começo de tudo. Abrir, criar relações. A partir daí, a gente pode abrir um mundo de possibilidades. Então, o que é criar relacionamentos? Ok. Chama alguém, Márcio? O Newton Lima. Ok, obrigado, Márcio. Bom, meu propósito hoje aqui seria aprender. Ok. Eu acho que o grupo aqui tem muito a contribuir, você mesmo está compartilhando, cada um tem a sua parte e eu estou aqui para aprender. Acho que o principal propósito meu. Convidaria o Guilherme, Luiz Guilherme. Oi, Newton, obrigado. Eu acho que a palavra para mim aqui honestamente falando, é relaxar. Eu acho que essa questão, ela tem um grau de relevância e importância super importante e através desse assunto eu tenho procurado uma certa paz de espírito nos últimos tempos, o que talvez seja o oposto para muitos aí. Então, é relaxar. Chama alguém, Gui? Vou chamar a Maria Almeida. Obrigada, Marcele. Bom, já vem tempo que a gente vem namorando para estar aqui e hoje a minha palavra é conexão de valor. Eu acho que todos nós podemos agregar valor, primeiro na nossa vida, né? E aí na vida de outras pessoas e todo mundo, como você bem colocou, a gente está aqui porque a gente escolheu estar. Então, como a gente escolheu estar, a gente vai, sem sombra de dúvida, agregar muito valor à vida de cada uma das pessoas que aqui está. E eu chamo Rafael. Oi, Maria, obrigado.
Bom, minha palavra que eu trago aqui talvez seja, estou curioso. Eu tenho acompanhado bastante as iniciativas, principalmente do Guilherme, né? Foi ele quem me convidou para participar hoje aqui com vocês, trabalhamos juntos. Então, tenho visto bastante atividade, estou super curioso mesmo para saber o que eu posso contribuir, o que eu posso aprender aqui com vocês. Adorei a introdução da Susan ali, não a conhecia, estou bastante curioso para poder dividir bastante com vocês aqui hoje, tá? Obrigado pelo convite também. Eu agora eu levo a palavra para a Silvana. Bom, a minha palavra é instigar. Eu tive a oportunidade de bater um papo já com a Susan sobre o tema, por isso que eu deu a vontade de compartilhar com vocês, porque o processo de descobrir, né, o propósito, né, e com técnicas e tudo mais, ajuda bastante. Então, deixa eu passar agora, passo pro Marlon. Boa noite, pessoal. Bom, a minha palavra é me reconectar. O re é por estar desconectado há algum tempo. O somatório das coisas acontecem para mim. Eu sinto a falta de estar junto com vocês, ainda que virtualmente. Então, a palavra é reconectar hoje. E com isso eu passo para o Fábio. Obrigado, mano. Bom, a minha palavra hoje é crescer. Eu acho que o grande propósito, pelo menos do meu lado, de estar fazendo parte desse grupo, é poder crescer e ajudar a crescer. Então, acho que tá bem alinhado aí. Tá, agradeço muito a oportunidade. Eu passo a palavra para a Giovana. Obrigada, Fábio. Boa noite, pessoal. Eu acho que a minha palavra aqui é inspiração, né? Não tem como não falar de propósito sem falar de inspiração. Então, quero ser inspirada aí pelo que a gente vai discutir e conversar hoje à noite. Passo a palavra para a Gabi. Giovana, que bom te ver aqui. Oi, Sil, oi, pessoal. Bom, eu não tenho uma palavra, desculpa, eu tenho duas. Aprender como Newton e também me conectar com pessoas que têm interesse comum, que também estamos lançando aqui um programa de mentorias para organizações da sociedade civil aí que têm dificuldades na captação de recursos. Então, me conectar com pessoas com o mesmo propósito agora é essencial e que dê tudo certo. Estou muito a fim de aprender. Valeu. Já deu certo. Já deu. Já deu. Passa para quem, Gabi? Desculpa, eu passo deixa eu olhar aqui as pessoas, para minha colega Pamela. Oi, gente, boa noite. Você fecha o áudio? Só porque a gente está na mesma sala, daí está dando interferência. Boa noite. Acho que a minha palavra é disponibilidade, porque eu acho que para fazer conexões a gente precisa estar, né, de coração aberto, assim, disponível para escuta, disponível para um processo de doação também para o outro. Então, acho que a minha palavra seria disponível. E passa para quem? Eu passo para Luciana. Oi, obrigada, Pamela. Boa noite a todos. Eu também tenho duas palavras, a minha acho que é aprender e compartilhar, e também bastante curiosa com o tema de hoje, que eu adoro, propósito, então estou super animada para escutar aqui hoje. E aí eu acho que foram todos, não? Não, ainda falta... Sidney foi? Não. Então chamo Sidney. Não, então tá bom. Obrigado, Luciano. A minha palavra, na realidade, também é inspiração. Buscar inspiração em todo esse assunto, acho que sempre pode contribuir muito para o crescimento, né? É isso. Bacana. E passa para quem? Para quem? Deixa eu ver quem que falta. Raquel?
Deixa eu abrir o fone. Obrigada, Sidney. A minha palavra, eu chego muito tranquila, estou bem tranquila hoje, minha palavra é conexão. Eu gosto muito do tema e estou muito curiosa para ouvir mais, para trocar, compartilhar com vocês também. Quem você chama, Raquel? Eu acho que foram todos, Acho que não? já foi todos. Todo mundo? Ok. Me perdi nas contas aqui. É assim, a gente vai se conectando e vai mergulhando. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Na medida em que a gente vai chegando e vai trazendo a nossa palavra, a gente também vai criando esse campo, né? Juntando as conexões, as curiosidades, o aprendizado, né? A vontade de mergulhar no tema, e a gente vai, então, fazer esse primeiro mergulho. Então, eu vou combinar, vou propor assim para vocês, vou falar um pouquinho sobre mentoria e como nós, na Mentors Academy, né, como é a mentoria exponencial, a base da mentoria exponencial é a mentoria ontológica, e eu trouxe para vocês um framework muito singelo, né? Na verdade, quando a gente trabalha na profundidade, a gente não tem necessidade de muitos adereços, porque a profundidade ela tem por si só, né, muito conteúdo e muito recurso, e a gente vai para um lugar de simplicidade, porém de expansão, a simplicidade expandida. Então, eu trouxe para vocês uma simplicidade e o convite para a gente expandir juntos, né? Então, eu vou compartilhar a tela um pouquinho. Você me permite, Silvana? Está com acesso já. Eu vou compartilhar a tela um pouquinho para a gente... Está visível para a gente já? Já. Uhum. Deixa eu tentar pôr na tela inteira. Então, assim, só para compartilhar um pouquinho, né? A nossa proposta, o nosso propósito, tanto na Mentors quanto no Instituto Ser, é co-inspirar legados, né? Esse é o meu propósito pessoal, e esse propósito pessoal foi abarcando, primeiro abarcou o Instituto Ser, e hoje abarca a Mentors Academy, que é uma academia, né, de formação de mentores, de formação de mentoria. E o nosso lema, a nossa trilha, é colocar os olhos no infinito e os pés na realidade. E como que a gente entende, né? O que é para nós, então, a mentoria? O mentoring é a arte de revelar o extraordinário, é esse lugar que a gente busca. Então, através, né, de um processo de mentoring, a gente vai revelando do mentor e do mentee um extraordinário que nenhum dos dois sabia que existia, mas tinha uma leve impressão, mas tinha uma percepção, mas tinha um desejo, mas tinha uma vontade. Então, quando a gente busca um processo, né, de mentoria, a gente está buscando uma expansão, mas a gente não tem ideia o quanto a possibilidade do mentoring vai levar, a expansão que essa possibilidade vai levar. Então, assim, ó, é só para... Basicamente, essa é a nossa... Quando a gente fala de revelar o extraordinário, a gente compreende assim que um processo de mentoring, ele é compartilhamento de jornada, multiplicação do conhecimento, a parte que eu mais gosto da mentoria é descobrir as potencialidades. Esse é na minha trilha de mentoria o que mais me encanta, descobrir potencialidades que eu nem sabia. E o que eu acho fascinante no processo de mentoring é que é uma mão dupla, né? Eu descobri mais coisas. Quando eu me propus a mentorar, foi que eu descobri coisas a meu respeito que eu nem sabia. Eu conheci potencialidades do meu caminhar que eu não tinha ideia. Eu tenho uma gratidão imensa a cada mentee que teve a ousadia de me escolher como mentor, porque eu descobri mais do que eu descortinei. Eu ganhei mais do que eu ofereci.
E pode parecer clichê, e normalmente é essa conversa, mas isso é a pura verdade. Num processo de mentoria, normalmente a gente, quando vai mentorar, a gente ganha muito mais do que o mentir que está buscando. A gente nem sabia que também estava buscando, e a gente acaba descobrindo coisas inimagináveis, inclusive ao compartilhar a sua trajetória, ao compartilhar a sua experiência, você descobre coisas na sua experiência que você não sabia que estava lá. O processo de mentoria, ele é muito revelador. E ele precisa só de 3 coisas. Por isso que ele é uma simplicidade expandida. Ele precisa da experiência de um mentor, da metodologia da mentoria e da busca do mentir. Mas ele precisa dessas 3 coisas ao mesmo tempo. E uma metodologia, seja qual for que você escolha, e existem muitas, eu vou trazer uma para vocês para compartilhar, que é aquela que eu construí nesses últimos 20 anos, e por ela que eu caminho e tem sido fantástico, reveladora a cada vez. E essa metodologia, a base dela é a investigação apreciativa. Então, uma metodologia muito provocativa, muito simples, porém muito expandida. E a mentoria é um processo intenso e poderoso. E não tem como não dá para a gente não dizer, ela é um processo de transformação de vidas para todos nós. Hoje ainda estava fazendo uma verificação de um processo de mentoria, né? Um grupo de executivos de uma empresa, a gente chama de G6, porque são 6 executivos, o CEO e os seus 5 executivos maiores, e nós estamos num processo de mentoria em grupo e individual há 1 ano, e a gente começou hoje a coletar os resultados, e eu me transformei completamente nesse processo, e a transformação, não dá para dizer quem que se transformou mais. E o que teve mais ganho, se o processo, a performance do grupo, ou se a vida de cada um. Então, e hoje estou bem num lugar para falar sobre isso, né? Podendo compartilhar esse resultado. E eu não estou em Curitiba porque a gente resolveu, era para ser online, a gente resolveu que era... Não dava para ser online, a gente precisava se encontrar, precisava se abraçar, e assim aconteceu, por isso que eu estou fora, né? Aqui num lugar bem improvisado, inclusive. E o processo de mentoria virou? Virou a tela? Acho que não. Acho que vai ter que passar slide por slide, mais fácil. Então eu vou fazer assim, ó. Ok? Está compartilhando? Então, assim, ó, o processo, ele é feito de 3 eixos. Um eixo que nós chamamos de descoberta, que é o processo de co-inspirar. Um eixo de experiência, que é o processo de compartilhar. E um eixo de realização, que é um processo de co-criar. Então, antes de ir, normalmente, quando a gente vai para um processo, tanto como mentor como mentir, a gente quer ir para o 3º eixo de cara. A gente já quer ir para o 3º eixo. E eu convido a cada um de nós, tanto como mentir, como mentor, navegue nos 2 primeiros eixos primeiro. Não tenha medo, você não está perdendo tempo. Então, o primeiro eixo, que é o eixo da descoberta, que é esse eixo de inspiração, o eixo de curiosidade, é um eixo que tanto o mentir quanto o mentor precisa, né, descobrir o que nos trouxe para esse processo. Então, nesse eixo da descoberta, eu sempre convido o mentor a perguntar para o seu mentir, né? Tem uma pergunta para navegar nesse eixo, e a pergunta é assim: qual a sua melhor versão até agora? O que você faz muito bem feito? O que você faz que te realiza? O que você fez que você acredita que gerou impacto? E o que você realizou que fez muito sentido para você? Então, se você puder, quando num processo de mentor, fazer essa pergunta e deixar a pessoa navegar, né, entre uma mentoria e outra,
né? Deixa essa pergunta e convida o seu mentee a fazer uma lista de tudo que ele puder encontrar em cima dessa pergunta. Deixa o seu mentee navegar pelo menos 2 dias, 3 dias, convide ele para navegar. É muito fascinante. E tem a ver com o primeiro D da investigação apreciativa, que é o discovery, a descoberta, a entrevista apreciativa, né? O que de melhor, qual a sua melhor versão até agora? O que de melhor você já chegou? Porque, normalmente, quando a gente busca uma mentoria porque tem uma sensação de que tem algo que eu não fui, algo que eu preciso, algo que eu estou insuficiente, e é, muitas vezes, um lugar de um mindset de escassez. E a gente começa convidando, então, a mentoria ontológica, ela parte da metade cheia do copo. Ela parte de uma posição de abundância. Qual o melhor você já chegou? Para que esse mentee possa, né, abrir o espaço para tudo que você tem para compartilhar com ele, mas de uma perspectiva da abundância. Então, no eixo da descoberta, e quando você faz essa pergunta para o seu mentee, o seu cérebro, muito danado e muito criativo, provoca essa pergunta para dentro de você. Quando você faz essa pergunta para o outro, você é obrigado a responder para si mesmo. Até porque o Otto, da teoria U, diz assim, eu não posso levar ninguém para um lugar que eu não tenha ido primeiro. Então, quando você pergunta, né, você está co-inspirando o outro, mas também está criando um grande movimento para dentro de si mesmo. Quando você pergunta para o mentee, você não tem como fugir de responder para si mesmo. Qual a sua melhor versão? O que você fez que gerou impacto? O que você fez que transformou? O que você fez? Que entregas você fez que você se orgulha, sente realização, sente vontade de colocar num pote para seguir adiante. Então, esse é o primeiro eixo de uma mentoria ontológica, uma mentoria que pretende levar o seu mentee para muito além da linha da superfície, onde estão os fazeres, onde estão as coisas, onde estão as obrigações, onde estão as entregas. Né? Quando você faz essa pergunta, você já coloca o seu mentee, né, numa dimensão de abrir o coração, de fazer um olhar mais longe, um olhar mais profundo, um olhar mais amplo. E dessa amplitude, então, você vai para o segundo momento da mentoria. Muitas vezes, né, acontece de 2 a 3 encontros da descoberta. Porque quando o seu mentee vai devolver para você a pergunta e você vai, né, se colocar naquele espaço de escuta, e nesse lugar vocês vão começar a compartilhar já. Porque você vai também contar para ele, sabe, ao te fazer essa pergunta, também fui no meu lugar, fui olhar para a minha descoberta, fui perceber, e percebi coisas que eu não tinha percebido antes. Então, da resposta do seu mentee, já começa o compartilhamento das histórias. Porque mentoria é, antes de tudo, uma grande parceria de compartilhar histórias. É este lugar, antes de tudo, de tudo, de tudo. Então, esse primeiro momento, esse primeiro eixo, né, você vai co-inspirar, você vai inspirar com o seu mentee para que ele possa olhar para esse lugar mais amplo, para esse lugar mais conectado, para esse lugar do que ele já realizou até aqui. Depois você vai para o segundo eixo, que é compartilhar. Primeiro, compartilhar a resposta que ele te trouxe. E segundo, é compartilhar experiências. A sua experiência
né, criando um espaço de compartilhamento. E uma coisa curiosa, o mentor que mais me ajudou a crescer, o mentor que mais me provocou, o mentor que mais me apoiou para disrupturar, o mentor que mais me apoiou para suspender e encontrar, foi o mentor que compartilhou comigo as coisas que deram errado. Não foi o mentor que compartilhou as coisas que deram certo. Porque compartilhar as coisas que deu certo é muito fácil. E todo mundo está compartilhando o que deu certo. Em todos os espaços tem compartilhamento, tem livros, tem lives, tem cursos, está cheio de coisa de compartilhar o que deu certo. E pouquíssimas pessoas têm a ousadia de compartilhar as experiências que não deram certo. E o que eu faria hoje de diferente? Pouquíssimas pessoas têm este lugar de coragem, de ousadia e de generosidade, né? E eu lembro quando esta experiência, foi ela que me fez criar mentors. Foi por causa dessa experiência, da chacoalhada dessa experiência, né? Que me deu a possibilidade de criar mentors. Foi desse lugar que nasceu a vontade de criar uma escola de mentoria, né? Foi desse lugar, né? De ter alguém que teve a generosidade de dizer, sabe, um dia eu fui nesse lugar e não deu nada certo, e porque não deu certo eu aprendi assim, 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 e porque não deu certo eu pude experimentar isso, e hoje eu faria mais isso, mais isso, mais isso. Então, esse lugar de compartilhar, né? E sim, compartilhar também o que deu certo, o que eu aprendi, o que eu conheço, onde eu fui, porque uma mentoria é isso. Um mentor, quando te busca, ele te busca porque ele quer compartilhar com algo que você já trilhou, diferente do coaching, que muitas vezes um coaching você não trilhou, mas você tem uma possibilidade de fazer um treinamento de uma competência, de uma atitude. Na mentoria é preciso uma experiência, é preciso ter essa experiência para poder compartilhar. Então, o mentor, quando te busca, ele quer essa experiência. Então, seja generoso, né? Compartilhe tudo da experiência, o que deu certo, o que não deu certo, compartilhe a sua vulnerabilidade, compartilhe o seu medo, compartilhe o seu susto, compartilhe o seu assombro e, por final, compartilhe como você, que caminho você pegou, como você venceu o medo, o assombro, o susto, né? o buraco no estômago, o ar que faltou, onde você pegou força, onde você pegou conhecimento, onde você pegou inspiração, onde você pegou sabedoria, onde você pegou e como você trilhou. E aí vai compartilhando com ele o seu trilhar, para no final das contas, mentor e mentee poderem realizar, cocriar um conhecimento que não existia, uma realidade que ainda não tinha se feito, para que vocês possam, e às vezes, como aconteceu e como acontece, desse processo de mentoria, poder sair até um projeto que não se imaginaria, né? Eu tive a oportunidade de ser coautora de um livro agora que nasceu por conta de um processo de uma mentoria que eu fui buscar, e a minha mentora me convidou para ser parte de um livro que ela ia organizar. Então, de um processo de mentoria, nasceu uma possibilidade que eu não pensava. Eu jamais me imaginei, né, sendo... Olha, jamais, e de repente teve essa possibilidade. Então, no eixo da realização, a realização pode ser só o que o mentor veio buscar, mas também pode ser um projeto que nasce e que a gente não tinha nem ideia que seria possível acontecer,
né? Então, quando você se deu o direito dos 2 eixos primeiro, no primeiro eixo, a arte da pergunta, no segundo eixo, a arte da pergunta e a arte do diálogo, no segundo eixo, a arte do compartilhamento, a arte do diálogo que vai te levar, né, nessa possibilidade. A arte da pergunta e a arte da escuta te levam para dentro do diálogo. E nesse diálogo, né, de escuta e pergunta, você vai cocriando a possibilidade de realizar, né, projetos que nem estavam na perspectiva. No mínimo, você vai realizar a busca do seu mentir. No mínimo, você vai realizar uma trajetória expandida na sua experiência que você ainda não tinha. E num terceiro aspecto, pode ser que aconteça, inclusive, uma parceria, uma descoberta de possibilidades. Então, é basicamente isso que é, né, para vocês poderem usarem no Peer Coaching. Um jeito muito simples, muito, né? Claro que no eixo da descoberta existem N ferramentas, no eixo da experiência, N ferramentas, no eixo da realização também, mas de um jeito muito simples para usar no Peer Coaching, né? Então, primeiro, pergunte para o seu parceiro de peer coaching, o que te trouxe até aqui? O que você sente que realizou? Do que você se orgulha? O que faz, né, um aquecer o seu coração daquilo que onde você chegou até agora? E qual é a sua melhor versão aqui onde você chegou? Isso faz um resultado imenso, porque as pessoas não têm muito essa oportunidade. No mundo executivo que nós trilhamos, é o mundo do fazer, do realizar, do entregar, do tem que. E quantas vezes perguntam para nós, pergunte, você que é executivo e tem equipe, pergunte para a sua equipe, qual a sua melhor versão até agora, onde você sente que chegou. É uma revelação extraordinária, porque ninguém pergunta isso para ninguém. E as pessoas vão fazendo, e não se dão conta do quanto elas trilharam, do quanto elas chegaram, do quanto aconteceu daquilo que elas... E nessa pergunta, onde você chegou, tem um pedaço do propósito escondido, que daqui a pouco eu vou revelar. Que está fazendo um paralelo aqui, Susan, se me permite, quando a gente fala do Peer Coaching, é aquele primeiro momento de chegar, vocês não conhecem às vezes um ou outro aqui com tanta profundidade, então dá aquele frio na barriga do tipo, até onde compartilho, até onde vou ter. E a gente fez os combinados do que realmente fica aqui, é a relação de confiança. A gente falou muito da liderança não ser solitária, no sentido de, eu assumi uma posição X, tenho que transitar no meio político, estou inquieto, talvez inclusive pensando se eu quero ficar aqui ou quero partir para um próximo passo. Então, acho que tem sempre uma inquietude que a pessoa só vai abrir se ela gerar conexão. Senão vai ficar no raso, vai ficar no superficial e não consegue realmente gerar valor. E todo mundo aqui, por mais que não tenha vivido exatamente o mesmo desafio, vai trazer perguntas e reflexões para o processo, vai poder compartilhar o que já passou próximo daquilo, como que agiu e assim por diante, para conseguir fazer essa jornada. Mas só entrar no processo, eu sei que alguns me procuraram no privado, gera aquele desconforto do tipo, putz, mas será que eu tenho para compartilhar? Será que todo mundo tem? Eu acho que é se permitir entrar na jornada, no bate-papo, e o processo em si vocês vão vendo que vai fluindo, né? E qualquer coisa vocês podem estar perguntando, acionando, enfim, que a gente consegue também estar intermediando aí e contribuindo com vocês. Sabe, gente, essa pergunta, o que te trouxe, o que você conquistou, como você se percebe, ela é muito poderosa. A gente não tem ideia. Ela parece muito simples, e na verdade mas ela é de um poder de conexão, porque quando eu sou escuta, quando eu sou espaço para que o outro possa enxergar o próprio espaço, isso é muito grandioso, isso é muito diferenciado.
Eu não sei se alguém, antes da gente fazer a primeira provocação, se alguém tem alguma pergunta, e até eu ia fazer uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é assim, está fazendo sentido essa conversa? Sim. Alguém pode me ajudar para não me deixar sozinha aqui? Sim. Legal. Então, como eu disse, tá? É um framework muito simples e ele nos ajuda a chegar, porque uma das coisas, né? Quando você recebe o seu parceiro no peer coaching ou o seu mentee, né? Tipo assim, como é que eu chego? Por onde que eu começo? Comece perguntando, né? Como que você percebe? Como você percebe? Onde você acredita que chegou? O que você realizou? Quais são as realizações que mais te orgulham? Quais são as realizações que mais fizeram sentido para você? Quais foram aquilo que você impactou, aquilo que você ofereceu, aquilo que você fez, que você sente que mais conversa, que mais faz sentido para você? O que a gente chama de perguntas poderosas para criar um campo. E na medida em que a pessoa vai trazendo e ela vai contando para você e você vai escutando genuinamente, acontecem duas coisas. Primeiro, a pessoa, todos nós temos uma sede imensa de sermos ouvidos de verdade. E quando nós somos ouvidos de verdade, nós somos legitimados. E às vezes muitas pessoas que não têm a sua trajetória legitimada, nessa hora acontece, é um processo, vou parecer piegas, mas é mágico. Escutar o outro e legitimar a história do outro, às vezes é tudo que a pessoa precisava para poder dar o próximo passo. E às vezes a gente pensa que são coisas muito... Não. Fazer a pergunta e ter a presença da escuta, que é uma coisa que a gente está tão acostumado a fazer, e a gente pensa que parar para escutar a si mesmo ou ao outro pode parecer perda de tempo, mas não é. Então, e no segundo eixo, quando você começa a compartilhar a sua experiência, quando você escuta aonde a pessoa se orgulha, onde ela se reconhece, né? Ali você já tem o espaço para começar a construir o caminho que vocês vão trilhar juntos, porque você vai partindo dali, você vai trazendo a sua história conectado na história do outro, e conforme você vai trazendo a sua história conectado na história dele, ele vai percebendo a possibilidade do caminho, ele vai sentindo a certeza de poder trilhar. E muitas vezes o compartilhar e o cocriar, ele não tem espaço, ele é junto. Conforme vai compartilhando, vai cocriando a possibilidade da realização. O próprio compartilhar, ele vai trazendo. E aí as pessoas assim, tá, mas como que a minha experiência vai ajudar? É que quando ele traz o que ele se orgulha, fica claro o que ele está buscando. E tem uma pergunta, uma segunda pergunta, entre o compartilhar e o cocriar, que é muito importante. Você perguntar para o seu mentee, qual é o seu sonho grande? O que você gostaria, diante de tudo que você realizou, o que você gostaria de realizar? Olhando a força do que você já fez, olhando a potência do que você impactou, qual é a sua próxima busca? O que você gostaria de realizar nisso que você veio buscar? Nessa sua próxima etapa de carreira, na sua próxima cadeira, na sua próxima jornada, o que você gostaria? Se você estivesse conversando comigo daqui a 5 anos, o que você gostaria de me dizer que se orgulhou nessa etapa que você vai? Você tem os 2 pontos, o que ele fez e o que ele deseja fazer. Desse ponto, você
você começa a fazer a cocriação da trajetória, usando a sua experiência, tudo que você fez, tudo que você realizou para ofertar para ele, usando a sua experiência, mas conectando com o que ele tem de potência e o que ele quer realizar. Você tem, né, os dois corrimões, o que ele fez e o que ele quer fazer, e a sua experiência para ajudar ele a edificar a próxima etapa. O pessoal que está voltando, eu vou convidar 3 pessoas para compartilhar, tá bom? Para a gente poder ter o tempinho ainda de ter a experiência em relação ao propósito. Então, queria convidar a Pamela. Pamela, conta para a gente como é que foi a experiência no seu grupo. Foi bem interessante, até algumas coisas em comum, né? Quando a gente fala muito do psicólogo, né? Do quanto essa profissão tem um desafio gigantesco de olhar para o outro, né? E acho que o propósito tem um pouco, muito de sair só do seu olhar, mas muito, né, o potencial de tocar o outro, de mobilizar o outro, de transformar o mundo também para o outro, né? Então a gente falou bastante disso, e também um pouco de como a maturidade também traz esse movimento, né? Esse movimento de que o propósito é mais para fora, até para poder realizar dentro, né? E não fica só no olhar para si, mas muito mais de mobilizar fora para se realizar dentro, né? Então a gente falou bastante disso, do quanto isso, quando você começa a falar desse tema, isso começa a aquecer, né, para esse movimento, assim. Acho que um pouco disso, assim, não sei se as outras meninas querem complementar. Legal. A Raquel e a Maria. Raquel, Maria, quer? Eu acho que basicamente isso, Pamela. Acho que você fez uma síntese bem boa do que a gente trocou, compartilhou. E assim, o que eu vi? 3 pessoas muito realizadas, assim, felizes com o percurso que tivemos até agora e ainda com uma perspectiva de muito mais realizações. Só isso que eu gostaria de acrescentar. A Raquel usou um termo bem legal, todos usamos, a Pamela também, mas que é mobilização de pessoas, né? Acho que foi a Pamela que usou, mobilizadora de pessoas para o social, mobilizadora de pessoas para que elas sejam mais felizes, para que a gente se conecte. E aí eu complementei, a gente fica grandão, né? A gente fica do tamanho de um gigante quando a gente realmente se conecta com outras pessoas, suas competências, e faz disso algo muito bom. Obrigada. Obrigada, Maria. Vou convidar, então, o Newton. Newton, conta um pouquinho como é que foi a experiência no seu grupo. Ok, boa noite a todos. O meu grupo, só eu e o Rafael, foi interessante, assim, que o propósito que nós achamos, o impacto que nós tivemos, que foi similar ao grupo anterior, que é o impacto que geramos em outras pessoas. Então, assim, as nossas realizações, exatamente do grupo, é que nós geramos um impacto positivo em muitas pessoas, e isso tem um valor enorme para mim e para o Rafael também. E futuro, nós queremos gerar mais impacto, né? Então, talvez numa proporção, no meu caso, numa proporção maior, em função do meu momento, provavelmente eu vou conseguir gerar mais impacto positivo do que eu gerei no passado, mas o propósito continua o mesmo, do ponto de vista de futuro para nós. Evidentemente que as carreiras nossas, o que nós pensamos como pessoa, vai depender e vai precisar de muito crescimento em todos os aspectos. Ok. Obrigada, Newton. Então, gente, né, assim, olha, né, esse tema do propósito, ele é um tema muito profundo. Eu até falei para a Silvana, eu às vezes fico incomodada de trazer esse tema num tempo tão curtinho, até porque esse é o meu trilhar no mundo, né? Apoiar, facilitar para que pessoas, comunidades e hoje até famílias, eu estou tendo uma experiência muito incrível de co-criar propósito com famílias,
né? É uma experiência que eu nunca imaginei que poderia acontecer, e aconteceu. Um executivo me pediu para fazer isso com a família, eu fiz, amei, e aí o campo está chamando e a gente está tendo essa experiência incrível. Então, as famílias poderem cocriar o seu propósito, deixar esse propósito mais, declarar o seu propósito, criar o seu manifesto, criar sua carta de valores, igual uma organização. Olha que incrível essa experiência. Então, eu queria convidar vocês para uma experiência simples, né? Porque assim, quando a gente fala ali do eixo do cocriar, do realizar, num processo de mentoria, depois que você faz essa pergunta, né? O que você realizou até agora que te enche o coração, e o que você sente vontade de realizar que enche mais ainda o seu coração, o que te dá vontade de partir e expandir e ir ainda mais longe, e se você puder, né, oportunizar para o seu mentee um primeiro olhar para o propósito, você terá feito um grande trabalho na jornada dele, né? Então, eu queria convidar vocês a conhecer uma matriz de design de propósito, que é muito singela, mas, gente, muito poderosa. E em 15 minutos a gente vai conseguir fazer isso. E eu queria convidar vocês no Peer Coaching de continuar esse processo, esse exercício de experimentar o propósito, de deixar o seu propósito se apresentar. Essa matriz a gente construiu junto de um processo misturando dialógica, construcionista, teoria U, investigação apreciativa. Misturamos tudo e saiu essa experiência simples. Pegue uma folha de papel, por favor, se você tiver por aí uma folha, e reparte essa folha em 4 quadrantes. Todo mundo a postos? No quadrante 1, escreva a palavra talento. No quadrante 2, paixão. No quadrante 3, valores. E no quadrante 4, busca. Pensando em tudo que você já conversou, traga no quadrante, no talento é tudo que você, é a tua melhor versão. O que você faz, o que você domina, o que você sabe. E quando nós estamos falando de propósito, não tem essa separação entre o ser profissional e o ser dos outros papéis. Quando falamos de propósito, é um propósito do ser, não é dos papéis. Não é você como executivo, você como pai, você como mãe, você como cidadão. O propósito, ele está falando do seu ser, de quem você é, de tudo que você já é, de toda a potência que você possui para estar a serviço no mundo. O propósito é o seu caminho de estar a serviço. Está falando do seu ser. Então, quando você coloca... Então, você vai fazer lista de palavras. Você vai fazer lista de palavras que representam, que significam o seu talento. No quadrante da paixão, você vai fazer lista de palavras, pelo menos 5 palavras, tá, gente? Lista de palavras que representam o que faz sentido. Paixão é o que faz sentido, o que te move, o que realmente faz sentido para você hoje, nesse tempo da sua jornada. Para mim, por exemplo, o que faz sentido? Pessoas. De todos os jeitos, de todas as formas, em todas as modalidades. Então, paixão, palavras que representem o que faz sentido, o que te move, o que te faz romper limites, o que te faz desconhecer crenças limitantes, o que te faz sair da caixa. No quadrante de valores, valores inegociáveis. Não é qualquer valor.
Por exemplo, um valor inegociável para mim, liberdade. O outro, fé. O outro, justiça e o outro, amor. Os meus valores inegociáveis. Quais são os seus? Inegociável significa que você não abre mão nem para quem você ama. E no quarto quadrante, o que você quer realizar? E não é só sobre o seu ser espiritual, o seu ser emocional, o seu ser coletivo, o seu ser profissional. Coisas que eu quero ter isso, eu quero conhecer isso, eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, eu quero realizar isso. Então, todas as suas buscas, pelo menos 5 palavras que representam todas as suas buscas. Daí, de preferência, se você puder pegar post-its, não precisa fazer isso agora. Eu vou te dar, né, vou compartilhar com vocês. Este é um jeito de construir o seu Ikigai. Existem N fórmulas. Essa foi uma das que eu mais... Ela nasceu de um encontro, nós estávamos em 1.600 pessoas e essa fórmula nasceu de lá. E eu tenho trilhado com ela há mais de 10 anos e tem sido fantástico. Aí você pega, vai lá no quadrante do talento e olha todas as palavras e acha uma palavra que é capaz de representar todo o seu talento. A minha era inspirar. Aí você vai no quadrante da paixão e acha uma palavra que é capaz de ser representante de tudo que faz sentido para você. A minha era pessoas. Aí você vai lá no quadrante dos valores e de todos os seus valores inegociáveis, qual a palavra que é capaz de representar todos os seus valores, que é um princípio. E a minha era liberdade mesmo. Liberdade representava tudo, conseguia me representar em tudo. E depois você vai lá no quadrante da busca e acha uma palavra que representa a sua busca. E a minha busca era servir. Então eu tinha inspirar, pessoas, liberdade e servir. Aí, com essas 4 palavras no post-it, cada palavra num post-it, você acha um lugar, uma parede, e deixa essas palavras irem, você vai mexendo essas palavras, e vai como se fosse namorando com elas, e vai formando frase. Uma hora, você começa do valor, liberdade para inspirar pessoas e servir. Outra hora você começa da busca, servir com liberdade para inspirar pessoas. Outra hora você começa da paixão, pessoas inspiradas, livres para servir. E você vai mexendo com essas 4 palavras, mas não é você que define o propósito. O propósito se apresenta para você. Ele conta para você quem ele é. A partir de 4 palavras, você, de repente, forma uma frase. E, de repente, essa frase se forma ainda. Eu formei minha primeira frase. Era inspirar pessoas com liberdade para servir. Aí eu estava fazendo a minha defesa de tese. No meio da defesa de tese, eu tive que esperar, dizer assim, só um pouquinho. Claro, perdi nota e dane-se. Só um pouquinho. De repente, o meu propósito emergiu inteiro. E dizia que o meu propósito era co-inspirar legado. Porque é com, eu não inspiro. Eu me inspiro e inspiro no compartilhar. É juntos que isso acontece. E aí eu descobri que era inspirar legados. Porque pessoas, quando compartilham com liberdade, estão a serviço, elas se tornam um legado. E cada vez que eu falo do meu propósito, eu fico desse jeito. Ele me
10 anos depois, e ele ainda me emociona profundamente quando ele me conta quem eu vim ser no mundo e a que eu vir. O que eu vim fazer ainda me emociona profundamente. E eu queria muito convidar que isso acontecesse com você. Olha, é um framework muito simples. Este mesmo framework você consegue fazer um trabalho, criar um propósito de equipe, e com esse mesmo framework eu tenho mais de 60 propósitos, assinaturas organizacionais co-inspiradas. Esse mesmo material, esse mesmo framework de 4 quadrantes, a gente consegue criar o propósito de uma organização. A última que nós criamos, 1.700 pessoas ao mesmo tempo, a gente foi trabalhando os quadrantes, e esses quadrantes foram reduzindo, significando, e de repente o propósito estava lá, né? E ficou, ele conversa, a gente sabe que é o propósito, porque ele salta, as pessoas prendem a respiração, e você vai, como que eu sei que é o propósito? Você vai mexendo com as palavras e de repente forma uma frase. E você perde a respiração. E você sente o impacto. E você sabe que é o seu mais profundo dizendo o que é que ele está fazendo aqui no mundo. Então eu queria convidar que no Peer Coaching você levasse as suas palavras e um fosse sendo espaço para o outro para deixar esse propósito se manifestar. Acho que pode ser uma boa jornada de peer coaching, né? A gente sair dele, cada um com o seu propósito tangenciado, porque o que é o propósito? É um eixo que te conecta, a partir de mim, o melhor de mim, a serviço de todos. Isso que é o propósito. Ele é uma profunda conexão interna, e a partir dessa conexão, tudo faz sentido, tudo é possível, todas as perspectivas são possíveis de serem realizadas. E não é sobre desafios, sobre ser difícil, o propósito torna fácil? Não, o propósito torna viável o que poderia ser impossível. É isso que o propósito faz conosco. Faltam 2 minutos para a gente encerrar, e o que eu tenho a dizer para vocês é profunda honra e profunda gratidão de podermos estar juntos nesse momento, e eu compartilhar com vocês o meu caminhar, muito simples, mas muito verdadeiro e muito a serviço. E eu queria convidar o Rafael. Rafael, você chegou curioso, e como é que você está indo? Puxa, olha, Susan, se eu pudesse... olha, eu vou tentar ser simples também, porque eu estou super inspirado pelas suas palavras. Você trouxe de uma maneira muito simples algo que pode ser complexo, muito profundo, mas eu estou profundamente tocado pelas suas palavras. Adorei poder participar dessa 1h30 dividindo aqui. São palavras que fazem todo sentido de uma maneira muito prática, muito simples. Então, na verdade, eu entrei curioso, e eu estou saindo agradecido pelas suas palavras, e também agradecido mais uma vez pelo convite, de poder tido a honra de ouvir você falar, e também, obviamente, ter dividido e escutado um pouco da experiência do Newton, que também foi sensacional. Muito, muito, muito obrigado por esse tempinho com vocês aqui, tá? Imagina, a honra foi minha. Eu fiquei com uma vontade, Silvana, eu não sei se eu posso quebrar protocolo aqui, mas eu sou a rainha de quebrar protocolo. Se imagine se daqui, por exemplo, 1 mês a gente pudesse se encontrar e compartilhar os propósitos. Isso é possível? Quebrar esse protocolo? Lógico que é possível.
A gente até comentou que podia fazer um híbrido, quem pudesse encontra no presencial e a gente conecta, justamente nessa troca, com a missão desse um mês a gente exercitar os 4 quadrantes, né? Trocar, bater um papo com os colegas. Eu acho que aqui tem uma riqueza muito grande nesse processo, porque como você contar e compartilhar quais são tuas paixões, teus talentos, você vai florando e ficando claro até para você mesmo, se aquilo é reconhecido no outro ou não. Então, com certeza, Susan, podemos quebrar sim o protocolo. Então, fica aqui o convite. Gente, como disse o Rafael, é muito simples, mas eu descobri uma coisa nesses últimos 20 anos aí, trabalhando como propositivista. Quando complica, é o ego querendo arrumar encrenca para a gente não mergulhar. Tudo do propósito é simples, porém expandido, profundo e sustentador. Né? Quando fica complexo, o ego está trazendo as crenças. Então, quando ficar complexo, mergulhe. Experimente, passeie nessas 4 palavras. Né? Experimente, não queira fechar nada, deixa aberto. E vai passeando, e vai no peer coaching, trazendo. Às vezes, você já achou a palavra, é aquela palavra, e de repente surge uma outra palavra que abarca mais significado ainda. Então, namore com essas palavras e deixe o seu propósito se revelar. Deixe ele contar para você quem ele, tudo o que ele é. Né? Através dessas 4 quadrantes, são os 4 quadrantes da matriz do Ikigai pelo ponto de vista da ontologia. Então, se foi útil, eu fico bem feliz. Mais alguém gostaria de trazer a sua fala? E aí eu vou devolver para a Silvana para encerrar e dizendo que do fundo do meu propósito, eu fico muito grata, Silvana, pela sua generosidade, por esse espaço rico, abundante, seguro de conexões e pelas pessoas que se conectam aqui. Eu só tenho que agradecer e espero ter sido útil essa minha simplicidade, esse meu jeito de navegar por mundos tão ricos. Eu trago a simplicidade. Alguém gostaria de trazer uma palavra? Eu tinha falado de conexão de valor. Eu acho que ela resume tudo que a gente fez aqui essa noite, né? Você falou da Silvana, né? Idealizou esse sonho da gente estar aqui, de conectar essas pessoas, né? Fazer essa conexão de valor. Eu saio daqui extremamente com o coração muito satisfeito. Ok, Maria, obrigada pela tua abundância de compartilhar, e eu devolvo então para a Silvana, para a gente honrar, né, o nosso compromisso do horário. Estou devolvendo para você, e se alguém ao longo desse tempo, né, quiser um peer coaching sobre propósito, me chama, eu estou aqui. Tá? Mas vão compartilhando, vão experimentando, vão se aventurando, vão se permitindo, e daqui a pouco você vai se surpreender apoiando outras pessoas a encontrar o seu propósito, com essa experiência tão simples. Tá certo? Bem poderosa. Eu não tinha dúvida que ela era bem poderosa, enfim, até papelzinhos, tá, pessoal? Passeando com eles alguns dias aqui do lado do computador. Então, realmente funciona muito. Então, Susan, de verdade, agradeço de coração. Obrigada a todos que estiveram aqui. Quando eu convenci a Susan a falar dos 2 temas que são complexos, e as meninas sabem, né, Raquel, Maria, que é da aula de dias, né? Então, era mais dar uma pincelada.
A proposta é gerar essa inquietude, e aí a gente pode marcar outros bate-papos mais profundos, workshop, enfim, conforme a nossa necessidade de crescer sobre o tema. Então, mais uma vez, obrigada a todos, uma excelente noite, e que as suas jornadas de peer coaching sejam fantásticas e maravilhosas.